A gente ouve uma mentira por aí o tempo todo. A modernidade repete uma história com tanta força e com tanta frequência que a gente acaba acreditando. É a ideia de que a transformação real exige um evento espetacular, uma virada dramática, sabe? Tipo cena de filme. A crença de que a vida só muda quando algo extraordinário cai do céu. Mas a realidade estoica mostra exatamente o oposto. A vida muda de verdade quando a gente faz o básico. Aquela coisa simples, inegociável, um pouco chata e que precisa ser feita todos os santos dias. A mágica não acontece nos dias em que a gente está com a motivação lá no alto, mas sim naquela construção silenciosa, naqueles dias em que não dá vontade nenhuma de sair do lugar. Ok, vamos mergulhar nisso. Dá uma olhada nessa frase. O brilhante filósofo Sêneca disse uma vez: não é que a gente tenha pouco tempo de vida, é que a gente desperdiça muito dele. Pensa bem, o cara escreveu isso há uns 2000 anos e soa como um diagnóstico perfeito, quase cirúrgico para o nosso século, né? O tempo em si é o mesmo, o que mudou foi só a embalagem da distração. Hoje, a gente desperdiça tempo com o feed infinito das redes, notificações pipocando a cada segundo, urgências que nem existem. É uma máquina imensa, projetada justamente para roubar o nosso foco daquela constância necessária. E isso leva a gente para um contraste muito claro. O mito moderno exige de nós uma performance constante. É aquela busca exaustiva, paralisante e irreal para ser alguém especial o tempo inteiro, o que no fundo só gera uma baita ansiedade. Mas e a realidade estoica? Ela foca no extremo oposto. Tarefas básicas, desconfortáveis e inegociáveis. Quem tenta viver no extraordinário o tempo todo acaba esgotado. Agora, quem foca em simplesmente cumprir o necessário, tijolo por tijolo, essa pessoa constrói algo sólido de verdade. É esse ato de cumprir o básico sem fazer alarde que traz resultados reais que nenhuma performance superficial consegue sustentar. Vamos avançar para ver como isso funciona na prática. 1. Toda manhã, quando o dia começa, a gente tem exatamente um recurso vital e extremamente limitado, a energia para tomar decisões. E sabe o que acontece? Essa bateria vai sendo drenada rapidinho por um monte de escolhas inúteis ao longo das horas. Cada distração tolerada, cada coisinha irrelevante rouba silenciosamente um pouco da energia que deveria estar sendo usada de forma totalmente intencional para construir a nossa base e o nosso crescimento de longo prazo. E é aí que a gente entra na famosa armadilha da motivação. Acreditar nela é um perigo. A motivação é imprevisível, ela sobe e desce do nada. Tentar guiar suas ações com base num sentimento é a receita perfeita para colecionar projetos abandonados. Sentimentos são só visitantes, né? Eles chegam, dão um oi e logo vão embora. O verdadeiro progresso não dá a mínima para a motivação. Ele exige um compromisso inabalável. E compromisso é justamente a capacidade de fazer o básico todo dia. Não importa como esteja o seu clima interno. E é aqui que bate aquela frustração gigante que muita gente conhece bem. Trabalhar muito mais do que todo mundo ao redor, aplicar um esforço absurdo todo santo dia e ainda assim, cadê o resultado? Fazer tudo certinho, seguir os conselhos dos chamados especialistas, manter a engrenagem girando e no fim do dia, a sensação é de que alguém virou o tabuleiro do jogo enquanto a gente estava distraído. Essa fadiga profunda revela um fato um pouco perturbador. Talvez, só talvez, o problema nunca tenha sido a falta de esforço. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você fechar esse vídeo. Você já sentiu que trabalha mais do que todo mundo ao redor, mas os resultados não aparecem do jeito que deveriam? Você faz tudo certo, segue os conselhos, aplica o esforço e mesmo assim parece que alguém virou o tabuleiro enquanto você não estava olhando? Eu sei como isso é. E a verdade que levei anos para entender, é que o problema nunca foi o esforço. O problema é que ninguém te ensinou as regras reais do jogo. As regras que os que vencem conhecem e jamais falam em voz alta. Exatamente por isso que eu escrevi O Código do Vencedor. Não é um livro de motivação. Não tem frase bonita para você postar no story. É um manual cirúrgico. 10 capítulos que cobrem mentalidade, influência, disciplina, estratégia, dinheiro e liderança, com a profundidade que nenhum guru de internet vai te dar de graça. Quem leu já na primeira semana me disse que foi como alguém finalmente acender a luz num quarto que estava escuro há anos. O link está na descrição ou na bio. Agora, não amanhã, porque amanhã você vai esquecer, a vida vai te engolir e daqui a 6 meses você vai estar exatamente no mesmo lugar que está hoje, fazendo as mesmas perguntas. Clica na descrição ou no link da bio. O Código do Vencedor. Vai lá! Agora, o que é realmente interessante sobre isso é ver como dominar o básico é uma luta humana universal de ponta a ponta. Olha esses dois extremos. De um lado, a gente tem o imperador Marco Aurélio. O cara tinha acesso a escolhas infinitas, riquezas absurdas, prazeres, mas escolheu ativamente a disciplina. Do outro lado, Epicteto. Nasceu e cresceu como escravo, com zero liberdade sobre o próprio corpo, mas escolheu ter uma dignidade inquebrável. O imperador lutava para acordar cedo e não ceder ao conforto. O escravo lutava para manter integridade sob condições horríveis. O cenário é totalmente oposto, mas a batalha interna é rigorosamente a mesma.
Olhando de perto para o que Epicteto dizia, a gente percebe uma coisa fantástica. A única coisa que absolutamente ninguém pode tirar de nós é a qualidade daquilo que a gente faz com o momento presente. Ele não construiu uma influência gigantesca na história da humanidade porque deu sorte. Ele fez isso porque tomava decisões mentalmente excelentes dentro de uma prisão física. Diariamente, ele escolheu pensar com clareza e reagir com uma dignidade fora do normal. Isso é a prova definitiva de que a disciplina interna sempre acaba superando qualquer circunstância externa. O que nos leva a um dos conceitos mais poderosos da antiguidade, amor fati. O amor pelo próprio destino. E olha, é fundamental deixar bem claro que isso não tem absolutamente nada a ver com aceitar as coisas de forma passiva, tá? Amor fati significa olhar para as condições exatas que você tem agora, por mais difíceis que sejam, aceitá-las e agir dentro delas com um comprometimento absoluto. Não é cruzar os braços esperando as condições perfeitas caírem do céu, ou esperar a musa da inspiração aparecer. É sobre agir de forma imediata e consistente, usando as ferramentas e a energia que você tem na mão hoje. E isso ilustra brilhantemente a metáfora do bambu. Pensa só, no primeiro ano as raízes crescem, mas você não enxerga nada acima da terra. Chega no terceiro, quarto ano e é a mesma coisa, nada visível. Só uma fundação colossal sendo construída ali no escuro, silenciosamente. E aí, de repente, no quinto ano, a planta cresce 25 metros em míseras 6 semanas. Aqueles anos todos, sem glamour nenhum, focados estritamente no básico de nutrir a terra, foram na verdade os anos cruciais. Sem essa base profunda, um crescimento explosivo não só seria impossível, como simplesmente destruiria o bambu. Todo esse trabalho paciente de criar a fundação leva a gente ao que os gregos chamavam de eudaimonia, o florescimento humano. É aquela vida que ganha significado real, que expande e atinge seu potencial máximo, através de uma coisa simples: a aplicação diária de atitudes virtuosas. O verdadeiro sucesso na vida não vem de hacks, atalhos tentadores ou de uns 15 minutos de fama. Ele exige que a gente encare a virtude como um verbo, uma ação prática. É algo que a gente escolhe todos os dias naquelas decisões super corriqueiras e invisíveis. É isso que constrói a diferença monumental entre intensidade e consistência. Intensidade é uma coisa barata e muito temporária. Sabe aquela academia lotada em janeiro? Aquele fogo de palha que queima rápido e logo apaga? Agora, a consistência é o ato quase heróico de fazer o básico naqueles dias cinzentos, tediosos, quando você não tem energia e não tem ninguém batendo palma pra você. A intensidade até impressiona no começo, não vou mentir, mas é a consistência solitária que levanta uma base indestrutível. A história fascinante de Zenão de Sítio mostra isso de um jeito que não dá para contestar. O cara que fundou o estoicismo perdeu literalmente toda a sua fortuna num trágico naufrágio. Ele chegou em Atenas sem um centavo no bolso, sem status, sem nada, e foi justamente na hora que ele perdeu tudo que era externo e frágil que ele descobriu o poder infinito do mundo interno. Ele provou na própria pele que o nosso caráter e as nossas ações diárias são as únicas posses de verdade que ninguém pode roubar. Quando você não tem mais nada a perder, o valor de fazer o básico fica muito claro. Tá, mas qual é o princípio mais universal e prático dessa filosofia toda? É a capacidade de governar os seus pensamentos antes que eles governem a sua mente. É um processo de 3 passos. 1. Observe aquele seu impulso imediato, primitivo. 2. Crie um espaço, por menor que seja, entre o estímulo que você recebeu e a resposta que você vai dar. E 3. Escolha a sua atitude de forma 100% consciente. É nesse pequeno espaço que mora toda a nossa liberdade. E dominar isso é um treino diário, sem plateia. Então, o ponto crucial é entender como esses conceitos super elevados viram prática na nossa rotina banal. Olha a cara desses verdadeiros tijolos da fundação. Dormir num horário regular, mover o corpo por uns 20 minutinhos, beber água de verdade ao longo do dia, ler uma única página de um livro bom, fugir de discussão inútil. Percebe que não tem nada de glamuroso ou instagramável aqui? E essa é a força do negócio. Não precisa de condição especial, só daquela teimosia de repetir o básico para manter a mente clara e a energia no lugar certo. Obviamente, tentar manter esse ritmo vai gerar uma baita resistência na cabeça. Mas a sabedoria clássica já dizia: o obstáculo é o caminho. Aquela falta de vontade gigantesca, aquela preguiça absurda de fazer o básico, não é um aviso de que você está falhando. É justamente o mapa te mostrando por onde ir. Aquilo que bloqueia a ação, avança a ação. Fazer o que precisa ser feito quando a vontade é zero constrói uma autoconfiança de aço, provando em tempo real que a sua mente no controle é muito maior que qualquer preguicinha passageira.
Para finalizar e não deixar toda essa nossa análise morrer na teoria, a gente precisa focar na ação. Fazer o básico com intenção de verdade e uma constância de ferro é o maior movimento que a gente pode fazer. Então fica aqui a minha provocação. Qual é aquele único hábito fundamental, inegociável, que se você fizer todo santo dia, vai mudar completamente o seu jogo no longo prazo? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Quando você escreve, você cria um compromisso com você mesmo, e é isso que separa quem só estuda de quem age de verdade. Mantenha a disciplina, foque no básico todos os dias e a gente se vê na nossa próxima explicação.